Quero que você abra a sua Bíblia agora comigo, e você que está aí na sua casa, quero que você abra no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler lá no capítulo 9, a partir do versículo 36. Atos, capítulo 9, versículo 36. Eu quero trazer uma mensagem para o seu coração, mamãe, mas sem dúvida vai ser uma mensagem para todos os nossos corações, para os homens aqui presentes, para os filhos, para aquelas que ainda não são mamães, porque mais do que, nós vamos celebrar uma mãe que é mais do que aquela que gera filhos com o seu ventre, mas aquelas que têm filhos que são adotados pelo coração. Muito mais importante do que você ser mãe de ventre, é você ser mãe de coração. E hoje nós vamos falar sobre uma mulher assim, que adotou muitas outras, como mãe de coração. Atos capítulo 9, do versículo 36 em diante, a palavra do Senhor diz: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, ou Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Que passagem maravilhosa do livro de Atos. Nós que estamos sendo desafiados a ler esse livro nesses dias de campanha chamada Plenitude do Espírito, e falando sobre mulheres, falando sobre o Dia das Mães, nos veio à mente a história de Dorcas. A Bíblia não fala que essa mulher foi mãe, mas certamente nós podemos identificar que ela cuidou de muitas outras pessoas, que ela gerou no coração cuidado por muitas outras pessoas. E mãe não é isso. Mãe não é aquela que gera o cuidado por uma outra pessoa. Mãe não é aquela que se doa em favor de tantos outros. Dorcas expressa esse carinho especial que essa mulher desenvolveu, certamente levada por uma unção do Espírito Santo de Deus, a alcançar o coração das outras pessoas. Dorcas não era uma mulher que valorizava a visibilidade. Nós estamos num momento muito assim, pessoas que buscam ser visíveis, mas a igreja não está fundamentada, preste atenção, a igreja não está fundamentada na visibilidade de poucos, mas na disponibilidade de muitos. A igreja não está fundamentada na visibilidade de poucos, mas na disponibilidade de muitos. São muitos disponíveis que tornam a igreja relevante, e não poucos que são visíveis. Muitas vezes as pessoas valorizam quem estão aqui em cima, mas não, a igreja não é feita por nós, por mais corações disponíveis que eu encontro aqui nessa noite, mas não, a igreja é um grande ajuntamento de pessoas que estão disponíveis, e que se colocam disponíveis nas mãos do nosso Deus poderoso, assim como Dorcas. Dorcas, ela não estava se importando com isso. O problema não está na visibilidade, o problema está na visibilidade sem a humildade necessária para esse local. Mas aqui nós vemos uma mulher que ela se colocou disponível nas mãos do Senhor. Mas a igreja muitas vezes está sempre à procura da próxima estrela. Quem será a próxima estrela gospel? Quem será a próxima estrela para isso ou para aquilo? Não. Eu me lembro de uma oportunidade, enquanto ainda eu não tinha prestado vestibular, ainda estava na dúvida em qual curso que eu prestaria o vestibular, e eu estava muito interessado em fazer a medicina. Pasmem os senhores e senhoras que sabem que eu me formei em engenharia civil, não tem nada a ver uma coisa com o outro, pastor Jefferson.
E para tirar as minhas dúvidas, eu tinha um amigo meu que era médico, e eu pedi a gentileza para que eu pudesse passar um dia no hospital com ele. Então ele me levou prontamente para um pronto-socorro, me colocou as roupas de um médico cirurgião e me colocou dentro de uma cirurgia de ponto-safena. Você sabe, aquela cirurgia que abre o peito da pessoa para fazer uma cirurgia cardíaca. E ele me soltou lá na minha primeira experiência. E detalhe, ele disse o seguinte: eu tenho outros compromissos, eu vou ter que deixar você sozinho aqui, daqui a algumas horas eu volto para te buscar. Eu, apavorado, fiquei lá dentro do centro cirúrgico com outras pessoas naquela cirurgia. Eu me lembro que eu fiquei por mais de 4 horas lá. Muitas pessoas estavam envolvidas naquele processo cirúrgico. Mas de repente, depois de umas 3, 4 horas do início daquela cirurgia, entra o grande cirurgião cardíaco. Parecia uma estrela. Ele entra, todas as pessoas o servem, ele entra como se fosse quase um Deus na terra, e faz aqueles 20, 25 minutos cruciais da cirurgia, muito importantes. Ele termina todo o processo e sai para outro compromisso. Enquanto isso, ficam as outras pessoas terminando a cirurgia, por mais 4 horas. Mas muitas vezes a gente só valoriza o grande cirurgião e esquecemos de todas as pessoas que fazem o processo. A igreja não está fundamentada na visibilidade de poucos, mas na disponibilidade de muitos. E eu posso pensar isso no termo das mães. As mães são disponíveis. As mães fazem com que os seus filhos sejam visíveis. Se existe alguma coisa que abençoa o coração da sua mãe, é ver seu filho brilhar. Você já viu aquelas apresentações de escola em que a filha ou o filho vai fazer uma apresentação? Às vezes nem é tão bonito assim, às vezes o filho nem que sequer aprendeu a cantar a música, mas só do fato dele estar lá, a mãe já fica toda derretida. Ah, é o meu filho, é a minha filha, que coisa mais linda. Esse é o coração da mãe. O coração da mãe que quer valorizar o seu filho. E a ressurreição de Dorcas fala de uma mulher que eu posso dizer que Dorcas é a mãe da compaixão. Essa mulher que entendeu o que quer ter compaixão pelo próximo. Essa mulher que na palavra do Senhor, ela é tida como discípula. Aqui ela é traduzida, ela é reconhecida como uma discípula. Isso é muito importante, porque no versículo 36, ela é a única mulher do Novo Testamento que fala que era uma discípula. Tabita, seu nome na língua judaica, e Dorcas na língua grega. Dorcas, ela é reconhecida como uma discípula do Senhor. Mas ela poderia ter pensado: mas eu faço algo tão simples. Ela era uma costureira, e certamente haviam muitas outras costureiras naquela época. Certamente o seu dom não era exclusivo. E eu posso até arriscar que Dorcas nem sequer era a melhor costureira daquela cidade, daquela vizinhança toda. Mas ela não estava preocupada em ser a melhor, ela estava preocupada em estar disponível. Quem sabe você, mãe, que se preocupa em ser a melhor mãe, seu filho não quer a melhor mãe, ele quer uma mãe presente, ele quer uma mãe disponível. É isso que os nossos filhos querem. Eles querem ser amados por nós, pais e mães. Eles querem pais que sejam disponíveis. Eles querem pais que o amem. Eles querem pais que estejam presentes. No versículo 36 diz que Dorcas era notável pelas boas obras e esmolas que ela fazia. Dorcas, como eu disse, não era uma mulher particularmente impressionante. Ela costurava, mas as suas boas obras eram notáveis. As pessoas não passavam desapercebidas. Para o coração e o olhar de Dorcas, essas pessoas não eram apenas um número, mas algumas pessoas. Entende-se que em Jope era uma cidade litorânea e havia ali muitos pescadores, mas aquela região havia muitas tempestades em alto mar e muitas embarcações vinham a naufragar. Então essas mulheres ficavam viúvas, elas ficavam abandonadas, mas Dorcas tinha um olhar especial para as viúvas. Dorcas, ela adotou essas mulheres. Por isso que eu disse que Dorcas é a mãe da compaixão por essas mulheres. Ela adotou a ponto de costurar as suas roupas, a ponto de demonstrar a sua compaixão por cada uma delas. E era tão lindo que quando Pedro se achega naquele local,
ele vê que aquelas viúvas estavam chorando, trazendo suas túnicas, seus vestidos, todos feitos pelas mãos de Dorcas. Sabe que o livro de Atos mostra pessoas sensíveis ao Espírito Santo de Deus. E uma pessoa que segue a Cristo, é movida em direção às pessoas, assim como Jesus o era. Uma pessoa que é cheia, movida pelo Espírito, ela sempre também é movida às pessoas. E Dorcas, ela se moveu o seu coração àquelas viúvas. Jesus Cristo era assim. E como discípula de Cristo, ela adquiriu as mesmas características de Jesus. Eu e você, estamos aqui nos carros ou nos nossos lares. Se somos reconhecidos como os discípulos e discípulas de Jesus Cristo, nós temos que ter o nosso coração para as pessoas. Quem sabe você, como Dorcas, não é uma pessoa que tem um dom impressionante. Quem sabe você, como todos nós, temos dons comuns, fazemos coisas comuns, mas nós não estamos buscando visibilidade, estamos buscando corações disponíveis às mãos do Senhor, a tocar as pessoas, assim como Dorcas tocou aquelas mulheres que eram viúvas. Ela estava ali buscando dar um propósito à sua vida. E voltando aqui ao coração das mães, que propósito mais lindo, que é dar um propósito para a vida dos seus filhos. Que missão mais linda que uma mãe possui, que é passar esse amor materno ao coração dos seus filhos e filhas, dar um propósito de vida àqueles que foram gerados. Mas Dorcas, mesmo sendo discípula de Jesus Cristo, notável em suas obras, uma mulher exuberante, e eu não estou falando da sua beleza, mas exuberante pelas suas atitudes, ela não foi poupada dos problemas do dia a dia. Diz o texto que em determinado momento da sua vida, ela veio a adoecer, e essa doença a levou à morte. Nós estamos vivendo um momento que muitas pessoas perguntam sobre o sofrimento. Como é que há resposta para tudo isso? Como que um Deus bom, a famosa pergunta, um Deus totalmente bom e notável e grandes obras, pode permitir que isso aconteça na humanidade, porque não entendem quem é Deus? Como que pode Deus permitir que isso aconteça na vida de Dorcas? Em nenhum momento da palavra do Senhor não está relatado que Dorcas começou a amaldiçoar, começou a questionar os planos de Deus para a sua vida, não. Tanto é que no seu sepultamento havia muitas mulheres que a cercaram o seu corpo ali, naquele cenáculo, choravam, porque Dorcas ia fazer muita falta no coração daquelas mulheres, não pelas roupas que ela tinha costurado, porque essas mulheres já estavam bem assistidas com as suas roupas novas, muito bem costuradas, alinhavadas pelas mãos talentosas de Dorcas, mas pela pessoa de Dorcas. Então, vamos chamar Pedro, esse homem que tinha curado ali no capítulo anterior a Enéas, numa cidade não muito distante, na cidade de Lida. Chamaram Pedro para ir até Dorcas, porque havia esperança de que o mesmo que aconteceu com Enéas poderia acontecer com Dorcas. E quando Pedro chega e entra naquele local, muitas pessoas choravam. Eu fico a pensar que todas as pessoas que vêm morrer, elas viram heróis, né? Você conhece aquela história que o pastor estava num sepultamento, o pastor Jefferson, e ele começou a falar: aqui nesse esquife está um homem notável, um homem de grande ética, notável no seu falar, nas suas boas obras. Então a viúva que estava ali presente cutucou o filho e falou: filho, vai ver se é seu pai que está deitado ali mesmo naquele caixão. Porque parece que as pessoas, quando elas vão para aquele momento, elas viram heróis. Era diferente com Dorcas. Se eu posso dizer, Dorcas já era uma heroína em vida. Ela já era uma mulher benquista em vida. Mostraram-se para eles as túnicas e os vestidos. E aqui o termo grego usado para túnicas e vestidos no original refere-se tanto à sua roupa inferior quanto ao seu vestuário exterior. O que eu entendo aqui é que Dorcas tinha um olhar particular para cada pessoa. Dorcas, ela costurava
e ela, quem sabe, ela tirava a medida daquelas mulheres. Ela fazia o vestido que cabia bem naquela mulher, naquele corpo. Ela usava as cores mais adequadas para o tom de pele daquelas mulheres viúvas que já eram sofridas com a vida. Ela se preocupava com o bem-estar daquelas mulheres, a ponto de demonstrar todo o carinho através de cada linha daquele vestido, de cada tecido daquele vestido, tirando as medidas daquelas mulheres, quem sabe, amarguradas pelas perdas da vida, através do carinho das mãos de Dorcas, através dessas obras notáveis de Dorcas, encontraram vida novamente. Por isso que Dorcas é a mãe da compaixão. É a mãe da compaixão. E ali Pedro certamente ficou embasbacado, porque ele viu que aquelas viúvas estavam literalmente vestidas com a compaixão de Dorcas. Dorcas vestiu aquelas mulheres com a sua compaixão. Sabe que eu e você, como homens e mulheres de Deus, somos chamados a vestir as outras pessoas com a nossa compaixão. Uma compaixão que brota do nosso coração, fruto de um compromisso, de um andar com o Espírito Santo de Deus. Nós temos clamado para sermos cheios do Espírito Santo nesses dias. Nós temos clamado como igreja, clamado: Senhor, venha nos capacitar, venha nos trazer sensíveis, Senhor. E uma das primeiras obras que você vê no livro de Atos, de uma pessoa, de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, é a compaixão pela necessidade do próximo, a começar daqueles que são da mesma família da fé, e se estende para a comunidade, para a cidade. Essas mulheres estavam vestidas literalmente com a compaixão de Dorcas. Eu posso lembrar dos textos que estão em Tiago, por exemplo, quando ele falou de fé e obras. Ele fala: olha, me mostra a sua fé sem obras, e com as minhas obras te mostrarei o tamanho da minha fé. Tiago, ele conseguiu entender que a fé é operosa, que a fé ela age, que a fé ela é demonstrada, que a fé é visível. E muitas vezes falam: fé é tão difícil de demonstrar, fé é tão difícil de trazer uma definição, mas fé é visível, meu querido, minha querida. A fé de Dorcas era notável. A fé daqueles homens que desceram o seu amigo paralítico do teto, diz o texto que Jesus, vendo-lhes a fé tem uma atitude. A fé ela é expressa pelas nossas mãos, pelo nosso falar, pelo nosso proceder. A fé de Dorcas, ela vestia aquelas mulheres. A convicção de Dorcas vestiu aquelas viúvas, a sua compaixão vestiu aquelas viúvas. Essa é a fé que nós temos que demonstrar. Nós temos o privilégio de fazer várias ações como igreja. Eu quero lembrar de uma que vai acontecer domingo que vem, o Quilo do Amor. É uma atitude de fé, de tirarmos a nossa despensa e declarar: Deus não vai faltar para nós, mas vai abundar na vida daquele que não tem. É um ato de fé. Você pode dizer amém aí com o seu pisca-alerta ligado? Você pode dizer isso amém? Glória a Deus, é um ato de fé que você faz quando você tira do que é seu para dar para o próximo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, e eu me coloco também ouvindo essa palavra: ainda é muito pouco, querido, ainda é muito pouco. Podemos fazer tanto mais, nós podemos abençoar tanto mais pessoas. Eu não estou falando de quantidade de alimentos, eu estou falando de outras atitudes que podemos ter, e eu sei que tem muitas pessoas experimentando coisas maravilhosas esses dias, alternativas que Deus tem nos dado para abençoar as pessoas. Glória a Deus pela sua vida. Podemos fazer muito mais ainda, podemos trazer um impacto muito grande para essa sociedade. Dorcas, ela vivia ali os ares da ressurreição de Cristo. E se existe algo fenomenal que eu e você precisamos viver, é a realidade de um Cristo ressurreto. O livro de Atos são pessoas que vivem os novos ares da ressurreição, e não os ares velhos da religião. Jesus Cristo havia ressurgido dos mortos, e Dorcas vivia essa ressurreição, essa realidade. E Dorcas foi uma das únicas personagens do Novo Testamento que viveu não só na teoria, quanto na prática a ressurreição. Ela vivia essa ressurreição no seu coração. Em determinado momento, quando Pedro ora, ela ressurge dos mortos. Ela viveu a ressurreição na prática. Porque Dorcas não é apenas um referencial moral
de entrega aos outros. Eu não estou dizendo aqui que precisamos fazer boas obras para sermos salvos, ou porque é moralmente aceito ou correto, mas ela é mais do que isso, ela é um testemunho de que aqueles que vivem para os outros, vivem acima da mediocridade, vivem acima da média, são destaques, são os verdadeiros notáveis, e a gente pode dizer que Dorcas é uma pequena notável aos olhos de Deus. Ah, Dorcas, quantas lições ela traz para aquelas que são mães. A mãe que não trouxe apenas um referencial moral para os seus filhos, mas trouxe valores eternos de um Deus ressurreto. Uma mãe que não passa apenas uma religião fria e sem vida para seus filhos e filhas, mas uma mãe que traz uma vivacidade com Cristo Jesus, não só com a sua mensagem, mas com as suas atitudes. São mães que são pegas pelos seus filhos orando, são mães que são pegas pelos seus filhos à noite, abençoando a vida deles, são mães que são pegas em momentos de dificuldade, crendo naquele que a tenha sustentado, são mães que não apresentam apenas um testemunho moral, mas têm suas vidas inclinadas para os outros, a começar pelos seus filhos. Assim como Dorcas, são mães que vivem acima da mediocridade. Que lindo isso, saber que aqueles que vivem para Deus não vivem para si mesmos. Você não precisa abrir, mas 2 Coríntios 5, versículo 14 e 15 diz o seguinte: ouça isso: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqueles que vivem os ares da ressurreição, e nós temos que ser uma igreja que nunca perca a perspectiva da ressurreição, que entenda que nós estamos dentro de um plano eterno de Deus, da história de Deus para a sua igreja, e que nós preenchemos um determinado momento, e quem sabe não sejamos a igreja do grande arrebatamento. Você pode dizer amém aí com o pisca-alerta do seu carro? Porque se tem alguma coisa que tem a arder no meu e no seu coração, é a volta de Cristo Jesus, é a volta de Cristo Jesus. Certa vez eu estava vendo um diálogo, e um pastor perguntando para outro, se você pudesse escolher, quando Jesus poderia voltar, que dia você escolheria? E ele prontamente falou: agora, nesse exato momento. Maranata, vem Senhor Jesus. Esse é o desejo do meu e do seu coração, querido. A volta de Cristo, a solução para todos os nossos problemas. Mas Pedro entra ali, e ele tem atitude assim como do seu mestre Jesus. Quem sabe ele viu ali por ocasião da ressurreição da filha de Jairo, quando Jesus fica só com alguns poucos e vai orar com aquela garota, e ela volta em vida. Ele faz o mesmo ali com Dorcas, ele separa, ele declara: Tabita, levanta-te. Ela abre os olhos, ela vê Pedro, ela se assenta, Pedro levanta pela mão e devolve para aquelas viúvas, para aquelas mulheres que muito bem queriam Dorcas, agora viva. A ressurreição, os ares da ressurreição naquela igreja. Isso se tornou tão conhecido naquela cidade que muitos vieram a crer no Senhor. É interessante que o texto diz que muitos creram no Senhor. Ali ninguém estava desejando o Deus de Dorcas. Aliás, desculpa, ninguém estava desejando a Dorcas ou a Pedro, a seguir Dorcas ou a Pedro, mas estavam desejando o Deus de Dorcas, o Senhor de Pedro. Por isso que diz o texto que eles creram no Senhor. As pessoas ali reconhecem o vazio de seus corações e se entregam a Jesus Cristo. Uma mãe que é capacitada pela compaixão, ela vai levar seus filhos a crerem em Jesus Cristo, pelas suas atitudes. Uma mãe que entende a ressurreição, que vive na perspectiva de um Deus que venceu a morte, vai levar seus filhos a compartilharem da mesma fé que elas. Eu lembro de Timóteo, sua mãe e sua avó o ensinaram essa fé ousada que ele professava em Jesus Cristo. Mulheres que fazem tanta diferença nas nossas vidas.
Quando eu olho para Dorcas, eu vejo uma mulher comum, mas que a Bíblia destaca ela como discípula. Quando eu olho para as mães aqui presentes, para aquelas que estão nos acompanhando pela internet, quem sabe você se acha uma mulher comum, e eu quero que você continue se achando comum, porque são pessoas comuns, simples, e parece que Deus prefere usar. São pessoas simples, mas disponíveis. São pessoas que não destacam a visibilidade, mas são destacadas pela disponibilidade. Dorcas entendia que ela não podia fazer tudo, mas ela podia fazer algo. Você que é mãe, você está numa construção, não importa se você é mãe, se você já é avó, se o seu filho ainda mora com você, se ele já é casado, não importa. Quem sabe você não está com seus filhos aqui, quem sabe você perdeu o seu filho, mas você pode ser mãe para tantos outros corações. Quem sabe você é um homem que está aqui, você pode gerar essa paternidade do coração de tantas pessoas também. Nós podemos gerar compaixão em nosso coração, nós podemos. Ninguém pode fazer tudo, mas todos nós podemos fazer algo. Dorcas, com o pouco que ela tinha em suas mãos, a sua habilidade, ela costurava para aquelas mulheres. Quem sabe eu e você temos outros dons. Se perguntasse para Moisés o que você tem, ele falava: eu tenho apenas um cajado. Se perguntasse para Davi o que você tem, apenas uma funda e algumas pedrinhas. Para aquele jovem no Novo Testamento, quando Jesus pede os seus pães e peixes, ele fala: eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Se perguntasse para Dorcas o que você tem em suas mãos, eu só tenho linha e agulha. Mas quando entregamos isso nas mãos do Senhor, as obras são notáveis para a glória do Senhor Jesus Cristo. Como é bom ser disposto nas mãos do Senhor. Como é bom colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor. Quem sabe você, mãe, pai, filho, que está aqui presente, pode dizer: Deus, eu tenho tão pouco, mas o que eu tenho eu coloco nas tuas mãos. Usa a minha vida com poder, com graça. E para finalizar essa reflexão, a minha pergunta é: por quê? Por que Deus escolheu ressuscitar Dorcas? Qual era o motivo para ressuscitar Dorcas, aquela igreja? E eu arrisco a dizer que Deus escolheu, aprove a Deus ressuscitar Dorcas, porque Ele nunca deixará que a compaixão morra dentro da igreja. É uma marca da igreja a compaixão. E ao ressuscitar Dorcas, Ele estava dizendo: a compaixão nunca vai acabar. Quem sabe, mãe, uma das grandes lições que precisamos aprender hoje: cada dia mais desenvolva essa compaixão na sua casa, com seus filhos, com as pessoas que passam ao seu redor. Certamente Dorcas exalava o bom perfume de Cristo. Ela era uma discípula, era uma mulher amável, graciosa, feminina, frágil com certeza, porém forte. Alguém envolvida com causas nobres, que faz da dor do outro a sua dor. Ela é uma mãe que busca um viver santo. Ela é uma mãe que inspira a sua casa a viver a plenitude da comunhão do Espírito Santo. A presença dessa mulher como Dorcas é sinônimo de provisão, segurança, de equilíbrio. Equilíbrio emocional. Aquela mãe que tem suas características encontradas, que são tão intensas em nossas vidas. Deus quer usá-las poderosamente. Mãe, você que está aqui presente, Deus quer te usar, Deus quer te abençoar. Deus quer te usar com compaixão, com graça, com amor, de uma forma tão especial. Como você já tem sido usada. Eu quero convidar você que é mamãe, que está aqui em um dos carros, ou você que está em um dos nossos lares, feche seus olhos agora. Quem sabe você está cercada pelo seu esposo, ou pelos seus filhos, os filhos que estão aqui no carro. Estende a mão sobre a mamãe agora sim. Comece a orar por ela aí dentro do carro. Cônjuge, comece a abençoar a sua esposa.
Declara sua bênção sobre a vida dessa mulher, com graça, com unção. Ou quem sabe você está sozinho, comece a abençoar a sua família, comece a abençoar a sua própria mãe, quem sabe está longe. Tem um momento de oração por essas mulheres, e você que é mãe, receba essa bênção do Senhor. Comece a pedir: eu quero ser encontrada como Dorcas. Que mulher extraordinária, que mulher extraordinária. Mesmo sem a palavra dizer que ela foi mãe, certamente ela adotou tantas mulheres ali, trouxe dignidade a tantas mulheres, promoveu tantas mulheres, vestiu tantas mulheres de compaixão. Assim queremos que essas mulheres sejam encontradas, essas mães sejam encontradas essa noite. Nós abençoamos, Senhor, cada uma das mães aqui presentes. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio da Tua palavra, pela riqueza do Evangelho, pela vida de Dorcas, notável em suas obras e esmolas que fazia, pela diferença que Dorcas fez na vida de tantas outras. Que possamos encontrar mulheres, mães aqui presentes, avós aqui presentes, que continuem fazendo diferença na vida de tantas pessoas, a começar dos seus filhos, do seu lar, da sua família. Eu oro em nome de Jesus Cristo, amém, Deus, amém. Você pode dizer amém com o pisca-alerta do seu carro aí? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. A gente não encerrou ainda, glória a Deus, pode glorificar o Senhor também. Uma salva de palmas aí a Deus e às mamães aqui presentes. A expressão mais linda do amor, feita por Deus nosso Criador, manifesta é você, mamãe. Não sei nem como agradecer, faltam-me as palavras pra dizer o quanto eu te amo, mamãe. Seu carinho, seu afeto, seu amor e paciência me revelam o quanto queres o meu bem e me faz sentir seguro e feliz também. A expressão mais linda do amor, feita por Deus nosso Criador, manifesta é você, mamãe. Não sei nem como agradecer, faltam-me as palavras pra dizer o quanto eu te amo, mamãe. O quanto eu te amo, mamãe. Somos todas mães, algumas pelo laço biológico, mas com certeza todas pelo laço do amor, aqueles que geramos no ventre, tanto quanto no coração. Por isso, somos todas mães de coração, assim como foi Dorcas, essa mulher extraordinária, mulher revelada no livro dos Atos dos Apóstolos. A Bíblia não afirma que essa grande mulher teve filhos do seu ventre, mas deixa claro que muitos foram os filhos do seu coração, assistidos pelo comprometimento com o Evangelho e o amor ao próximo. Portanto, mulher, Deus também te confiou o chamado materno, porque somos todas especialistas em gerar. Se não geramos filhos, geramos sonhos. Devolvemos o desejo de vida àqueles ou àquelas que perderam o horizonte. Enfim, ser mãe não é simplesmente dar à luz a um ser, mas sim engravidar-se do mais belo sonho de Deus e os compartilhar com todos os que aprendemos a amar. Ser mãe é dar ao outro a oportunidade da eternidade. Em Provérbios 31, 29 está escrito: muitas mulheres têm feito coisas maravilhosas, mas você
superou todas. Receba, mamãe, a nossa admiração, o nosso respeito e amor neste dia.